Olá, gente! Tudo bem? Graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que a paz do Senhor, que a paz seja convosco. Que essa paz maravilhosa, verdadeira, real, né, de Jesus, que Ele conquistou para mim, para você, na cruz do Calvário, você possa estar recebendo. Estou aqui na minha casa, né, no meu estúdio aqui que eu gravo, né, o café. Então, com a paz de Jesus, a paz que eu posso ser um bom pai, um bom esposo, um bom administrador, né, um bom vizinho, por onde eu estiver, que eu possa carregar essa paz que Jesus nos deixou. Eu queria compartilhar com você hoje, meu amigo e minha amiga, uma palavra, né, que com certeza vai edificar. A palavra de Deus, ela nos edifica. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, ele fala do dom de profecia, que ele serve para edificar, para consolar e para exortar. Ele é tríplice, né? E a profecia vem através da pessoa estar inspirada por Deus pela sua palavra. Então, um profeta, ele tem que carregar no seu coração a palavra de Deus, né? O salmista que falou: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus é uma semente boa, é uma semente que traz crescimento e edificação, construção espiritual para minha vida, para a sua vida. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de 1 Coríntios mesmo, né, com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. E o tema da minha reflexão, da minha palavra hoje é: que relação há entre fé cristã e as práticas esportivas? É um pouco complexo, né? Hoje não, que a gente está assim, com o advento da internet, a comunicação está mais abrangente, mas antigamente muitas religiões proibiam, né, o pessoal que era membro de suas igrejas, instituição religiosa, praticar esportes, vôlei, futebol, basquete, natação. Então, e a Bíblia não proíbe nada disso, é coisa do homem, né? Você fala assim, a Bíblia é coisa do homem, a Bíblia é escrita por homens, né? Mas ela é inspirada por Deus, então ela traz instrução para as nossas vidas em todas as áreas. Então, na área com relação ao esporte, a gente tem que ler a palavra de Deus e entender, né? A gente vê essas igrejas mais assim, com guardadoras de uso e costume, não doutrinas, mas uso e costume. Então, proíbe, né? Proíbe mesmo, né? Mas eu penso assim, sabe? Isso daí eu não estou dando como ordenança para ninguém. Mas se for para você jogar um futebol com os amigos, ou até mesmo disputar um campeonato, para você perder a paz interior, ficar irado, iracundo, é bom que nem jogue mesmo, nem pratique o esporte, né? O esporte é uma coisa boa para o corpo, para a mente. Eu sei porque eu sou praticante de esporte. Eu estou com 55 anos, estou meio devagar, mas eu ando de bicicleta, eu faço caminhada, eu faço corrida. Então, isso daí quem ganha sou eu, né, praticando. Então, isso é bom e não afeta em nada a minha espiritualidade. Eu não deixo de ler a Bíblia por causa disso, eu não deixo de fazer oração, eu não deixo de estar louvando e adorando e agradecendo esse Deus Todo-Poderoso. Então, o texto que eu marquei aqui é 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Vamos ler aqui. No versículo 24 diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? É uma pergunta. Correi de tal maneira que o alcanceis. O versículo 25 diz assim: e todo atleta que exerce domínio próprio em todas as coisas, todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. O versículo 26 diz assim: portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto como alguém, e luto não como alguém que golpeia o ar. Ao versículo 27, ele diz assim: pelo contrário, aplico socos no meu corpo e torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui Paulo está falando até do chamado dele, daquilo que ele pratica como cristão, né? Mas a gente vê que ele fez uma comparação com relação à dedicação da vida, né? O treino, aquilo que você coloca, né, como prioridades na sua vida, que em relação à entre fé cristã e as práticas esportivas. Por mais que pareçam coisas tão distintas, podemos encontrar uma relação entre elas. Paulo comparava a vida cristã à carreira de um atleta. Assim como um atleta esforça-se ao máximo para obter o melhor resultado, também os cristãos faz de tudo para alcançar o prêmio.
Graças a Deus, temos muitos mais desportistas que são atletas duas vezes, tanto na vida profissional como na vida espiritual. Na verdade, por causa de seus grandes, de seus hábitos saudáveis, muitos jovens cristãos têm grande chance de serem bons atletas. O importante nessa carreira é saber aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus. Eu estou até com a camisa aqui do PSG lá da França, né? E na França que teve as Olimpíadas aí desse ano, né? E nós vemos, né, uma polêmica lá, né? Quando, na abertura lá, fizeram um escárnio com a Santa Ceia, né? Tiraram o sarro da Santa Ceia, né? Do jeito deles lá. Para mim, fizeram escárnio, né? Mas cada um interpreta de uma maneira. Então, mas nós vemos que uma atleta brasileira, uma skatista lá, ela falou João 14,6 dessa maneira, por gestos, né? João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ela não deixou, mesmo lá, estando lá num lugar difícil, polêmico, né? Onde o cristianismo é um pouco perseguido até, mas ela falou da fé dela, né? Ela como uma atleta cristã. Quantos jovens podem ser possivelmente influenciados por um atleta cristão que sabe se comportar? Aqui tem os dois lados, sabe e não sabe. Eu vou citar alguns, outros não vou dar nome, porque hoje em dia qualquer coisa gera polêmica, mas era um jogador do Corinthians. Eu torço o Corinthians, não sou tão fanático, mas torço, gosto de futebol. Né? Tanto é que eu tô com a página aberta aqui, ó, do Corinthians, ó, ganhar ou não ganhar. 9 decisões pela frente. Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. O Corinthians não tá fácil, né? E os antes, né, que fala, né, torcedor do Palmeiras, do São Paulo, né, do Santos, do Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, estão votando para quebrar, mas o futebol tem essa graça, né, o esporte tem essa graça, desde que seja sadio, né, sem fanatismo, sem levar como religião, embora muita gente leva, né? Então aqui a gente vê os bons atletas, né? Como o atleta que eu citei aí, ele era conhecido como atleta de Cristo, e até pouco tempo aí, já não é mais atleta, mas é comentarista, tudo, e ele foi até sequestrado aí, então muita gente sabe de quem eu tô falando, né? Um jogador foi bom do Corinthians, ganhou muito título no Corinthians na década de 90, né? No começo da década de 2000, mas então ele se comportava mal como atletas de Cristo que falava, né? E a gente vê muitos atletas, igual o caso do Kaká, né, do jogador, ele era do São Paulo, jogador do São Paulo, foi do Milan, foi da seleção brasileira, foi até em 2007, se não me falha a memória, ele foi considerado o melhor jogador do mundo. E há pouco tempo eu estava escutando o que ele falou, porque no Real Madrid ele não foi muito bem. Mas ele sempre estava jogando, por quê? Porque ele dava bom testemunho, estava nos treinos, chegava na hora certa, saía na hora certa, não fazia aquelas badernas, né, que o jogador faz, que aquelas orgias lá, em festas. Então, eu não estou generalizando, por favor, não tome minha palavra errada, mas vocês são inteligentes para entender muito bem o que eu estou falando. Então, tem esse jogador do Corinthians e tem o Kaká. Né? O Kaká, que eu acompanho a carreira dele, sempre deu um bom testemunho como atleta mesmo e cristão. Era um bom atleta, um bom jogador, né? O meia-direita, se não me falha a memória. E bom testemunho, boa índole. Tanto é que tem família, fala de Deus. A gente sempre está vendo o Kaká aí. Quantos jovens podem ser possivelmente influenciados por atleta cristão que sabe se comportar? Então, o Kaká mesmo influenciou muita gente, a vida de muita gente, porque era um atleta cristão e sabia se comportar. Essa menina de skate aí também, né, que andava de skate, né, você vê, ela influenciou muita gente, repercutiu muito a atitude que ela teve. Como deve um atleta cristão aproveitar a oportunidade de testemunhar de Cristo numa posição dessas? Então, a menina aí do skate, ela testemunhou, né? Houve mais casos lá, que eu não estou me lembrado agora, mas essa do skate marcou bem, porque ela fez lá, né? Eu não sei se é Libra que fala, né? Aqueles gestos lá, né? Que hoje tem no cantinho da tela, em qualquer programa que passa aí, seja palestra, seja pregação, tem no cantinho da tela ali a pessoa falando por gesto para as pessoas que têm problema auditivo. E ela fez lá o gesto de João, capítulo 14, versículo 6, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é mais difícil fazer? Exercícios físicos ou exercício espiritual? A pergunta: é mais fácil negar a si mesmo ou malhar o corpo?
Claro que é mais fácil malhar o corpo, como eu falei, né? Eu corro, eu ando de bicicleta, antigamente eu andei de skate, joguei futebol, disputei vários anos na cidade de Votorantim, né? Então, agora negar a si mesmo, deixar de ser uma pessoa mentirosa, né? Fazer renúncia, o cristão faz renúncia. Jesus falou que aquele que não pega a sua cruz e não segue ele. Então, eu estava conversando quase agora com o meu menino, né? Com o menino, homem já, né? E dando conselho para ele, falando, ele tem um padrão de vida aqui dentro de casa. Eu não imponho sobre ele, mas eu ensino. Pai cristão, mãe cristã, deve ensinar seus filhos do caminho que devem andar. Eu estava aconselhando a respeito de relacionamento com outra mulher, né? Que eu falei da minha vida, contei meu testemunho de vida para ele, da maneira que comecei a namorar, a mãe dele, né? E a gente namorou durante um ano, um namoro sadio, abençoado, tanto é que acabou se tornando em casamento. E hoje eu constitui família, tenho a família, né? Eu, a Simone, o Rafael e o João Pedro. Então eu estava falando para ele, né, dando esse exemplo. Então, e ele vai para academia também, né? Você vê que ele vai para academia. Ele, a minha esposa, o João, só eu que não vou. Eu não vou para academia, não é porque eu não gosto, tem nada contra isso, né? Eu me dedico muito nos estudos, na pesquisa. Então eu pego a minha bike e vou para Caputera, vou para Estrada, vou para Votorantim, né? Vou para vários lugares, sempre praticando esporte. Mas então essa pergunta aqui, o que é mais difícil fazer, exercícios físicos ou exercício espiritual? Eu acredito que é exercício espiritual, porque o físico está aí, mas o físico também é difícil. A gente vê quantas pessoas que não conseguem engrenar, tenta até, mas vai, faz uma academia, ou compra peso, faz na casa, ou faz... Tem tanta pista de caminhada hoje em dia na cidade de Votorantim, na cidade de Sorocaba, pista de bicicleta, né, ciclovia que fala. Então, não tem como a gente dar tanta desculpa. Só houve uma doença, a pessoa tem problema aí, não pode andar direito, né? Tem problema com o corpo. Mas, do contrário, é muito bom a prática esportiva. E Paulo fala que a relação entre a fé cristã e as práticas é a dedicação, né? É colocar. Então, a minha vida cristã está em primeiro lugar, porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu posso fazer isso e posso também cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, da minha saúde, do meu físico, né? A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. É muito sério isso. Então, o Espírito Santo está morando dentro de mim, a pessoa santa, a terceira pessoa de Deus, né? Dessa divindade maravilhosa, desse Deus bíblico, desse Deus criador. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Tem gente que pensa que... E há várias maneiras, se você não cuida do seu corpo físico, tem gente que não cuida, né? Fala que é cristão, vai para a igreja todo dia, faz isso, faz aquilo, faz algumas práticas religiosas, mas não cuida do seu corpo. Nós devemos cuidar do seu corpo, sem demasia, sem frenesi, sem idolatria, né? Que tem muitas pessoas que começam a fazer academia e acabam até entrando na área de idolatria, né? Narcisismo excessivo, né? Se achando o máximo, a bola da vez. É muito bom ter autoestima, cuidar do corpo, cuidar da saúde, mas a gente deve andar assim meio que equilibrado, mais, né, propenso com as coisas espirituais, né? A Bíblia fala para a gente buscar Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino, buscar a sua palavra, aplicar-se nas coisas de Deus. Então, Paulo está falando isso, que relação há entre fé cristã e as práticas esportivas. É a dedicação, o atleta se dedica, né? Ele tem o treino, tem o período de treino, seja de manhã, seja à tarde, a dedicação, as horas, tem agenda. Então, o cristão é a mesma coisa, nós temos que se dedicar. Ensinamento da palavra de Deus, conhecer, a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não você conheceu Jesus, conheceu o Espírito Santo, aprendeu sobre o pecado, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre santificação. Então, é uma dedicação, assim como a gente se dedica na vida física, esportiva, a gente deve se dedicar na vida espiritual e assim fazendo esse paralelo que Paulo falou. A relação, existe relação, né? Eu vou voltar a ler aqui e vou estar encerrando essa reflexão de hoje, né? Que relação há entre fé cristã e as práticas esportivas? Por mais que pareçam coisas tão distintas, podemos encontrar uma relação entre elas. Paulo compara a vida cristã à carreira de um atleta. Assim como um atleta esforça-se ao máximo para obter o melhor resultado, também o cristão faz de tudo para alcançar o prêmio. Graças a Deus, temos muitos desportistas que são atletas duas vezes, tanto na vida profissional como na vida espiritual. Na verdade, por causa de seus hábitos saudáveis. Muitos jovens cristãos têm grande chance de serem bons atletas. O importante nessa carreira é saber aproveitar as oportunidades
para glorificar a Deus. Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, seja na área física, na área espiritual, para que em tudo Deus seja glorificado. E Deus é glorificado em nossas atitudes, em nossas obras, naquilo que fazemos. Seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, né? Um bom funcionário. Então Deus tem que estar sempre sendo glorificado em nossa vida. Não que a gente faz isso por obsessão, mas é por prática voluntária, sabendo que Deus é maravilhoso, né? Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele simplesmente quer que a gente tenha sabedoria, discernimento, entendimento da sua palavra, para que a gente venha ter uma qualidade de vida. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. E eu vou continuar lendo aqui a notícia. Vai, Corinthians, tamo junto. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.